Nunca pensei que um churrasco de domingo mudaria para sempre minha relação com meu próprio filho. Meu nome é Carlos Eduardo Silva, tenho 52 anos, sou metalúrgico aposentado por invalidez. E esta é a história mais dolorosa que já vivi. Uma história sobre sacrifício, ingratidão e o momento em que decidi quebrar o silêncio de quase 3 décadas. Uma história que começou muito antes daquele domingo fatídico, mas que encontrou seu clímax numa frase que cortou meu coração como uma lâmina. Para entender o que aconteceu naquele dia, preciso voltar no tempo e contar como cheguei até ali. Como um homem que dedicou a vida inteira aos filhos, chegou ao ponto de ser tratado como um fardo pela própria família. Era domingo, 23 de julho de 2023, um daqueles dias de inverno paulistano que prometiam sol pela manhã, mas carregavam aquele frio seco que penetra nos ossos. Acordei às 6 da manhã, como sempre faço desde que me aposentei por invalidez há 4 anos. Meu corpo havia criado esse hábito de despertar cedo mesmo sem necessidade, uma herança dos 32 anos trabalhando na Metalúrgica São Paulo, onde minha jornada começava sempre às 7 horas em ponto. O joelho esquerdo latejava mais do que o normal naquela manhã. Era sempre assim quando o tempo estava mudando. Uma lembrança constante daquele acidente maldito que mudou tudo na minha vida. Levantei devagar da cama, tentando não acordar Helena, minha esposa de 29 anos de casamento, que ainda dormia profundamente ao meu lado. Ela sempre foi uma dorminhoca aos domingos, aproveitando o único dia da semana em que não precisava acordar às 5h30 para trabalhar na escola, onde era merendeira. Caminhei até a cozinha da nossa casa em São Miguel Paulista, uma casa simples de 3 quartos que compramos com muito sacrifício em 1995, quando Bruno tinha apenas 3 anos. As paredes ainda guardavam as marcas dos anos, riscos de giz de cera que nunca conseguimos tirar completamente, furos onde penduramos quadros que já não existiam mais, manchas de umidade que apareciam todo o inverno e que eu nunca tinha dinheiro suficiente para consertar definitivamente. Enquanto preparava o café da manhã, minha mente vagou para os tempos em que acordar cedo significava mais do que apenas hábito. Lembrei dos anos em que trabalhava 2 turnos para conseguir pagar as contas, quando chegava em casa às 11 da noite e ainda encontrava Bruno acordado, esperando para me contar como havia sido seu dia na escola. Ele era um menino curioso, sempre cheio de perguntas sobre como funcionavam as máquinas onde eu trabalhava, sempre interessado nas minhas histórias sobre a fábrica. Pai, quando eu crescer, posso trabalhar com você? Ele me perguntava, com aqueles olhos brilhantes de criança. Você vai estudar e ser muito melhor que seu pai, eu sempre respondia. Vai ter um emprego de gravata num escritório com ar-condicionado. Eu realmente acreditava nisso. Acreditava que todos os sacrifícios que estava fazendo valeriam a pena quando Bruno se tornasse um homem bem-sucedido, reconhecido, respeitado. Nunca imaginei que esse mesmo menino que me admirava tanto um dia me veria como um obstáculo em sua vida. Estava mexendo os ovos na frigideira quando Helena apareceu na cozinha, ainda de camisola, com aquele cabelo desarrumado que eu sempre achei charmoso. Bom dia, amor. Já acordou há muito tempo? Umas 2 horas. O joelho não deixou dormir direito. Ela se aproximou de mim e beijou minha bochecha, um ritual que mantínhamos há quase 3 décadas. Mesmo depois de todos esses anos, mesmo com todas as dificuldades financeiras que enfrentamos, Helena sempre manteve esses pequenos gestos de carinho que faziam nossa casa parecer um lar. Tomou o remédio? Tomei, mas você sabe que não adianta muito. Helena suspirou daquele jeito que eu já conhecia bem. Era um suspiro que carregava culpa, frustração e uma pitada de raiva. Culpa por não poder fazer mais para aliviar minha dor. Frustração por ver o homem que amava limitado por uma condição que poderia ter sido tratada. E raiva pela situação que nos trouxe até ali. O que Helena não sabia, e que eu nunca tive coragem de contar, é que minha condição atual poderia ser muito diferente se eu tivesse feito escolhas diferentes alguns anos atrás. Mas essas são decisões que um pai faz e carrega sozinho. Pelo menos era o que eu pensava na época. Hoje é dia do churrasco do Roberto, né? Ela perguntou enquanto preparava seu café com leite. É, falei para ele que chegamos por volta do meio-dia. E o Bruno, vai encontrar a gente lá? Essa pergunta me apertou o peito. Nos últimos meses, toda vez que tínhamos um evento familiar,
Bruno arrumava uma desculpa para chegar atrasado ou sair mais cedo. Sempre havia algo mais importante: o trabalho, os amigos, compromissos que pareciam ter prioridade sobre a família. Disse que vem, mas vai atrasar. Tem que resolver alguma coisa antes. Helena não comentou, mas percebi pela expressão em seu rosto que ela também havia notado a mudança no comportamento do nosso filho mais velho. Bruno, que até os 25 anos era presença garantida em todas as reuniões familiares, havia se tornado uma incógnita. Nunca sabíamos se ele apareceria, se ficaria até o final, se estaria de bom humor ou se passaria o tempo todo olhando para o celular. "Ei, a Fernanda, vem junto." Fernanda era a esposa do Bruno, uma moça educada que conhecemos há 3 anos quando eles começaram a namorar. No início, ela era carinhosa conosco, sempre se interessava pelas nossas conversas, ajudava a Helena na cozinha durante as visitas. Mas depois que se casaram, ela também havia se tornado distante. Não rude, apenas ausente. Como se a família do marido fosse uma obrigação social a ser cumprida rapidamente. Não sei. Bruno não falou. Terminamos o café da manhã conversando sobre coisas cotidianas. As plantas do quintal que precisavam ser regadas, o vazamento na torneira da área de serviço que eu tentava ignorar há semanas, os remédios da pressão alta de Helena que estavam acabando. Eram conversas simples de um casal que aprendeu a encontrar conforto na rotina. Mas havia uma melancolia subjacente que nenhum de nós mencionava. Por volta das 10 horas, começamos a nos arrumar para sair. Helena sempre demorava para escolher a roupa quando íamos a encontros familiares. Dizia que queria estar bonita para as fotos que inevitavelmente alguém tiraria, mas eu sabia que havia mais do que isso. Após anos de apertar o cinto para pagar os estudos dos filhos, ela tinha poucas roupas novas e sempre se preocupava com a impressão que causaria nas cunhadas. "Coloca aquele vestido azul que comprou no ano passado", sugeri. "Fica lindo em você." "Mas eu já usei ele no aniversário da sua mãe." "E daí? Você estava linda naquele dia também." Helena sorriu daquele jeito tímido que me apaixonou há mais de 3 décadas. Mesmo depois de todos esses anos, mesmo com as dificuldades da vida, ela ainda conseguia ficar corada quando eu a elogiava. Enquanto ela se arrumava, peguei minha bengala que ficava sempre encostada no guarda-roupa do nosso quarto. Era uma bengala simples, de alumínio, que comprei numa farmácia por R$ 80, quando o médico disse que eu não podia mais andar longas distâncias sem apoio. No início, sentia vergonha de usá-la. Parecia um símbolo da minha nova condição, da minha limitação, do fim da minha identidade como homem forte e trabalhador. Mas com o tempo, aprendi a vê-la como uma ferramenta necessária, como o óculos que uso para ler ou o remédio que tomo para a pressão. Apenas parte da realidade de um homem de 52 anos que trabalhou pesado a vida inteira. O telefone tocou quando já estávamos quase prontos para sair. Era Bruno. "Pai, vou atrasar um pouco. Surgiu uma coisa aqui que preciso resolver." A voz dele soava irritada, impaciente. Nos últimos meses, Bruno sempre parecia carregar uma irritação constante, como se a vida não estivesse atendendo às suas expectativas. "Que tipo de coisa, filho? É do trabalho?" "Não, pai. É pessoal. Nada demais. Mas vai me atrasar umas 2 horas." 2 horas. Isso significava que ele chegaria quando o almoço já estivesse terminando, quando as pessoas já estivessem pensando em ir embora. Era o padrão que havia se estabelecido. Bruno chegava tarde o suficiente para cumprimentar todo mundo, comer alguma coisa e ir embora logo em seguida. "Tudo bem, filho. Não precisa se preocupar conosco." "Pai." Houve uma pausa na linha. Por um momento achei que ele fosse dizer algo diferente, algo mais pessoal. "Deixa para lá, te vejo mais tarde." Desliguei o telefone com um aperto no peito. Helena, que estava terminando de passar batom no espelho da penteadeira, me olhou através do reflexo. Era o Bruno? Era. Vai atrasar de novo. Ela não disse nada, mas pude ver pelos seus ombros caídos que a notícia a entristeceu. Helena sempre foi muito próxima dos nossos filhos. Bruno e Camila, nossa filha mais nova, que hoje tem 24 anos e mora em Campinas com o namorado, sempre foram sua prioridade absoluta. Qualquer mudança de humor dos filhos afetava diretamente o dela. Será que aconteceu alguma coisa? Ele anda tão diferente ultimamente. Não sei, amor, talvez seja o trabalho. Você sabe como essa geração é estressada. Mas, no fundo,
eu suspeitava que havia algo mais. Nos últimos meses percebi que Bruno evitava conversas comigo. Quando ele ligava, falava principalmente com a Helena. Quando vinha nos visitar, o que já era raro, ficava inquieto, sempre olhando o relógio como se estivesse cumprindo uma obrigação. Saímos de casa por volta das 11h15. O trajeto até a casa do meu irmão Roberto durava cerca de 45 minutos de ônibus, mais 15 minutos de caminhada. Eu preferia ir de transporte público, porque dirigir muito tempo machucava meu joelho, e também porque o combustível estava cada vez mais caro para nossa renda atual. Durante o trajeto no ônibus, observei Helena olhando pela janela com aquela expressão melancólica que ela tentava esconder. Sabia que ela estava pensando no Bruno, preocupada com a distância que nosso filho havia criado. Peguei sua mão e apertei gentilmente. Vai ficar tudo bem, sussurrei. Será, Carlos? Às vezes sinto que perdemos o Bruno, como se ele tivesse crescido e decidido que não precisa mais da gente. Todos os filhos passam por essa fase. A Camila também ficou assim por um tempo quando saiu de casa. Mas a Camila ligava toda semana. Contava as coisas para a gente. O Bruno mal responde às mensagens no WhatsApp. Ela estava certa, e isso doía. Bruno havia se tornado um estranho educado na nossa própria família. Presente fisicamente quando necessário, mas emocionalmente distante. Como se nossa companhia fosse um dever a ser cumprido, não um prazer a ser desfrutado. Chegamos à casa do Roberto por volta do 12h20. Meu irmão mais novo havia se mudado para Guarulhos no ano anterior, numa casa alugada com um quintal grande o suficiente para fazer os churrascos que tanto gostava. Roberto sempre foi o mais sociável da família, aquele que mantinha todo mundo unido através das suas reuniões dominicais. A casa estava cheia quando chegamos. Minha irmã Carla já estava lá com os 2 filhos adolescentes, alguns vizinhos que Roberto sempre convidava e Dona Conceição, a sogra da Helena, que mesmo aos 83 anos não perdia uma confraternização familiar. Carlos, Helena, como estão, pessoal? Roberto me recebeu com um abraço apertado. Aos 50 anos, meu irmão mais novo mantinha uma energia que eu às vezes invejava. Trabalhava como motorista de ônibus há mais de 20 anos e tinha uma disposição natural para fazer as pessoas se sentirem bem-vindas. Estamos bem, Roberto. Como sempre. Cadê o Bruno? Não veio? Vem mais tarde. Disse que tinha que resolver alguma coisa. Roberto fez uma expressão que não consegui decifrar completamente. Era uma mistura de preocupação e algo que parecia conhecimento, como se ele soubesse de algo que eu não sabia. Mas antes que eu pudesse perguntar, ele já estava me arrastando para perto da churrasqueira, falando animadamente sobre os cortes de carne que havia comprado no açougue do seu Joaquim. Olha só essa picanha, Carlos. R$ 15 o quilo. Uma pechincha. E essa linguiça artesanal que o açougueiro fez especialmente para hoje. Roberto sempre fazia questão de contar o preço das coisas, não por ostentação, mas porque sabia da nossa situação financeira. Era sua forma delicada de nos tranquilizar, de mostrar que não havia gastado além da conta para nos receber. As primeiras horas passaram de forma tranquila e familiar. Conversamos sobre futebol. O Santos estava numa situação complicada no campeonato, e isso era sempre motivo para discussões animadas entre nós. Falamos sobre os netos que estavam crescendo, sobre as mudanças no bairro onde crescemos, sobre a inflação que estava complicando a vida de todo mundo. Dona Conceição, como sempre, contou pela 1000ª vez a história de como conheceu o falecido marido numa festa junina em 1958. Todos nós já sabíamos cada detalhe da história, como ele pisou no pé dela durante uma quadrilha, como pediu desculpas oferecendo um doce de abóbora, como marcaram o primeiro encontro no cinema para assistir a um filme com Mazzaropi. Mas todos nós fingimos estar ouvindo com interesse, porque esse ritual fazia parte do que nos mantinha unidos como família. E ele era tão educado, Dona Conceição contava, com os olhos brilhando de saudade. Naquele tempo, os homens sabiam tratar uma moça direito. Pediu permissão ao meu pai para me namorar, casou comigo na igreja, trabalhou a vida inteira para sustentar nossa família com dignidade. Helena segurou minha mão por baixo da mesa quando Dona Conceição disse isso. Sabia que aquelas palavras me tocavam de forma especial, porque eu sempre tentei ser esse tipo de homem. Trabalhador, dedicado à família, disposto a qualquer sacrifício pelos entes queridos.
Por volta das 2 da tarde, quando já estávamos na sobremesa, um pudim que Helena havia feito na sexta-feira, Bruno finalmente chegou. Mas chegou diferente. Havia algo no jeito dele caminhar, na forma como cumprimentou todo mundo com pressa, que me deixou imediatamente alerta. Desculpa o atraso, pessoal. Tive que resolver umas questões importantes. Helena se levantou para abraçá-lo, mas o abraço foi rápido, quase mecânico. Bruno beijou o rosto da mãe, cumprimentou todos com um aceno de cabeça e se sentou numa cadeira do outro lado da mesa, longe de onde eu estava. Fernanda não havia vindo, ele explicou rapidamente, porque estava visitando a própria família. Durante o resto da tarde, observei o comportamento do meu filho com a atenção de um pai preocupado. Bruno respondia às perguntas com monossílabos, olhava constantemente para o celular e evitava fazer contato visual comigo. Quando Roberto perguntou sobre o trabalho, ele deu uma resposta vaga sobre projetos e reuniões. Quando Dona Conceição tentou puxar assuntos sobre quando ele e Fernanda pretendiam ter filhos, ele mudou de assunto bruscamente. Havia uma tensão no ar que só eu parecia perceber. Ou talvez os outros também percebessem, mas escolhessem ignorar para manter a harmonia do encontro familiar. Por volta das 4h30, Roberto sugeriu que fôssemos todos dar uma volta no parque que havia nas proximidades. Era um parque municipal pequeno, com uma trilha de caminhada de cerca de 1 quilômetro, algumas árvores antigas e uns bancos onde podíamos sentar para conversar. Não era nada extraordinário, mas Roberto sempre achava que uma caminhada depois do almoço fazia bem para a digestão. Vamos, pessoal, uma caminhada vai fazer bem para todos nós. Ajuda a baixar a comida e ainda pegamos um sol da tarde. Todo mundo começou a se animar com a ideia. Carla chamou os filhos adolescentes que estavam no celular o tempo todo. Os vizinhos que Roberto havia convidado disseram que iriam junto. Até Dona Conceição, apesar da idade, manifestou interesse em acompanhar o grupo, pelo menos até a entrada do parque. Eu me levantei devagar da cadeira onde havia passado a tarde, procurando minha bengala que estava encostada numa árvore próxima. O movimento de levantar depois de ficar sentado muito tempo sempre causava uma pontada no joelho, e eu precisei de alguns segundos para me equilibrar adequadamente. Vai dar conta da caminhada, Carlos? Perguntou Roberto, com genuína preocupação. Vou devagar, mas vou. O médico sempre diz que caminhada faz bem desde que eu não force muito. Na verdade, as caminhadas tinham se tornado um desafio para mim. Não pela dificuldade física em si, mas pela frustração de não conseguir manter o ritmo do grupo. Invariavelmente, eu ficava para trás, obrigando os outros a diminuírem a velocidade ou me esperarem. Isso me incomodava profundamente, porque nunca gostei de ser visto como alguém que atrapalhava os planos alheios. Mas família era família, e eu sabia que todos entenderiam minhas limitações. Pelo menos era o que eu pensava. Todo mundo começou a se organizar para sair. Carla pegou a bolsa e chamou os filhos. Roberto foi buscar as chaves de casa. Helena se levantou e veio ao meu encontro para me ajudar caso eu precisasse. Era um movimento natural dela, resultado de 4 anos aprendendo a lidar com minha nova condição. Foi nesse momento, quando todo mundo estava se movimentando e conversando animadamente sobre a caminhada, que Bruno, que estava do outro lado do quintal, conversando baixinho no celular, desligou a chamada e se virou na nossa direção. Havia uma expressão de irritação no rosto dele que eu nunca havia visto antes, e então ele disse as palavras que eu jamais esquecerei. Palavras que cortaram meu coração como uma lâmina afiada. Sério, pai. Você sempre atrasa todo mundo com essa história de joelho. A gente podia já ter saído faz tempo, se você não tivesse que ficar pensando se consegue ou não consegue caminhar. Isso é muito chato. O quintal ficou em silêncio absoluto. Era como se alguém tivesse apertado um botão e desligado todo o som do mundo. Todas as conversas pararam instantaneamente. As crianças pararam de brincar. Até os passarinhos que cantavam nas árvores pareceram parar de cantar. Helena ficou pálida como papel. Roberto olhou para Bruno com uma expressão de choque absoluto. Carla levou a mão à boca, como se quisesse conter um grito. Os vizinhos que Roberto havia convidado olharam para o chão, constrangidos por estarem presenciando algo tão íntimo e doloroso. Dona Conceição, que não ouvia bem, percebeu pela mudança na atmosfera que algo terrível havia acontecido e perguntou em voz alta: "O que foi? O que aconteceu?" Mas ninguém respondeu.
Todos ficaram olhando para mim, esperando minha reação. E eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. Não pela dor física, que eu já conhecia bem e havia aprendido a conviver, mas pela dor emocional de ouvir aquelas palavras vindas do meu próprio filho, do garoto que eu carreguei no colo quando estava com febre alta aos 5 anos, do menino que eu levava na escola todos os dias antes de ir trabalhar, porque a escola ficava no caminho da fábrica, do adolescente que me procurava para conversar sobre meninas, sobre sonhos, sobre o futuro que ele imaginava para si mesmo, do jovem adulto para quem eu trabalhei 16 horas por dia para pagar a faculdade, sacrificando minha própria saúde e bem-estar. Bruno percebeu imediatamente que havia falado algo terrível. A expressão de irritação desapareceu do seu rosto e foi substituída por algo que parecia ser meio arrependimento, meio constrangimento. Mas, em vez de se desculpar imediatamente, ele cruzou os braços e desviou o olhar, como se estivesse se defendendo de alguma acusação que ainda não havia sido feita. Bruno, Helena tentou dizer alguma coisa, mas a voz dela falhou. O quê? Ele respondeu ainda na defensiva. Eu só falei a verdade. A gente sempre tem que adaptar tudo por causa do joelho do pai. Roberto deu um passo em direção ao Bruno, claramente perturbado. Moleque, você não pode falar assim com seu pai. Não sou mais moleque, tio Roberto. Sou um homem adulto que tem compromissos e responsabilidades. E é frustrante ter que ficar esperando sempre. A cada palavra que Bruno dizia, sentia como se uma parte de mim estivesse morrendo. Não era apenas a falta de respeito que me doía, mas a ausência total de reconhecimento. Como se todos os sacrifícios que fiz por ele durante quase 3 décadas não tivessem valor algum. Como se eu fosse apenas um inconveniente na vida dele. Foi nesse momento que algo dentro de mim se rompeu definitivamente. Não era raiva, não era mágoa apenas. Era uma decisão. Uma decisão de que chegara a hora de contar verdades que eu havia guardado religiosamente por quase 3 décadas. Verdades sobre sacrifícios feitos em silêncio, sobre dores suportadas sozinho, sobre escolhas que moldaram a vida de toda a nossa família. Bruno, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Senta aí nessa cadeira. Tem umas coisas que eu preciso te contar. Pai, não precisa fazer drama por causa disso. Eu só disse que... Senta, repeti. E dessa vez todos na mesa perceberam que algo fundamental havia mudado no meu tom de voz. Não era mais o tom paciente e compreensivo que eu sempre usava com meus filhos. Era o tom de um homem que havia tomado uma decisão irreversível. Bruno hesitou por alguns segundos, claramente desconfortável com a atenção de toda a família focada nele, mas acabou se sentando numa cadeira próxima, ainda mantendo aquela postura defensiva, com os braços cruzados. Helena se aproximou de mim, colocando a mão no meu ombro num gesto de apoio. Sabia que, independentemente do que eu fosse dizer, ela estaria ao meu lado. Roberto também se sentou, percebendo que aquela conversa seria longa e importante. Dona Conceição, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo, percebeu pela seriedade do ambiente que deveria ficar quieta e prestar atenção. Você acha que eu atraso todo mundo, né, Bruno? Você acha que eu sou um peso na sua vida? Pai, eu não quis dizer exatamente isso. Não, deixa eu falar agora. Durante 28 anos eu escutei você falando. Agora chegou a minha vez de falar e você vai me escutar até o final. Respirei fundo, organizando os pensamentos. Nas próximas palavras que eu diria, havia quase 3 décadas de silêncio, de sacrifício, de amor não reconhecido, de dores guardadas, de sonhos abandonados em favor dos sonhos de um filho. Você sabe quanto custou sua faculdade de administração, Bruno? Ele me olhou confuso, como se não entendesse por que eu estava mudando de assunto. A pergunta pareceu pegar todos de surpresa. Não sei. Por que você está perguntando isso? Foram R$ 43.520 em 5 anos. Mensalidade de R$ 726 durante 60 meses. Mais material didático. Mais taxa de matrícula anual. Você sabe de onde saiu esse dinheiro? Bruno balançou a cabeça, mas percebi que ele começava a ficar visivelmente desconfortável. Pela primeira vez na tarde, ele estava me olhando diretamente nos olhos. Saiu da venda do meu Corsa 2006, aquele carro azul que você sempre dizia que era uma lata velha, que não tinha ar-condicionado, que fazia barulho no motor. Lembra dele? Lembro.
Eu vendi aquele carro por R$ 15.000, bem abaixo do valor de mercado, porque precisava do dinheiro rápido para pagar sua primeira mensalidade da faculdade. O homem que comprou sabia que eu estava desesperado, então ofereceu menos do que o carro valia, e eu aceitei porque não tinha tempo para procurar outro comprador. O silêncio no quintal ficou ainda mais pesado. Roberto se inclinou para a frente na cadeira, claramente surpreso com informações que ele nunca havia conhecido. Helena apertou minha mão, percebendo que eu estava revelando detalhes que havia guardado até mesmo dela. Mas R$ 15.000 não pagavam a faculdade toda, né, Bruno? Então você sabe o que eu fiz? Bruno não respondeu, mas sua postura corporal havia mudado completamente. Os braços não estavam mais cruzados em posição defensiva. Ele estava com as mãos apoiadas nos joelhos, inclinado para a frente, como se estivesse começando a entender a gravidade da conversa. Eu fui no Banco do Brasil na segunda-feira seguinte e peguei um empréstimo pessoal de R$ 30.000 para completar o valor da sua educação. 7 anos pagando prestação de R$ 423 por mês, com juros de 3,7% ao mês. Você sabe quanto isso representava do meu salário na época? Bruno continuou sem responder. Eu ganhava R$ 1.400 por mês, Bruno. Líquido. Depois de descontar imposto de renda, INSS, sindicato, R$ 1.400 limpos para sustentar nossa família de 4 pessoas. R$ 423 de empréstimo representavam 30% da nossa renda familiar. Roberto fez um ruído baixo, como se estivesse sendo socado no estômago. Ele trabalhava comigo na época e sabia exatamente quanto ganhávamos. Isso significa que durante 7 anos, Bruno, de cada R$ 3 que entravam na nossa casa, 1 era para pagar sua educação. 1/3 de tudo que ganhávamos ia para o banco por sua causa. Helena estava com os olhos cheios de lágrimas. Ela sabia que havíamos feito sacrifícios para pagar os estudos dos filhos, mas nunca soube da extensão real desses sacrifícios. Mas faculdade não era só mensalidade, né, filho? Tinha material didático, tinha transporte, tinha alimentação. Você lembra que sempre reclamava que o lanche que sua mãe fazia não era bom o suficiente? Que você queria comer na lanchonete da faculdade como os outros meninos da sua turma? Agora Bruno estava visivelmente perturbado, mexendo nervosamente nas mãos, evitando o meu olhar direto. Era como se cada palavra minha fosse uma revelação dolorosa sobre um passado que ele nunca havia questionado. Então, todo mês eu te dava R$ 150 para você comer na faculdade. Todo santo mês durante 5 anos. R$ 9.000 no total apenas em lanche. Você sabe de onde saía esse dinheiro, Bruno? Ele tentou falar alguma coisa, mas apenas um ruído inarticulado saiu da sua garganta. Saía das minhas refeições no trabalho. A empresa onde trabalhávamos, eu e o tio Roberto, tinha uma cantina onde os operários compravam almoço, R$ 12 o prato feito, nada muito caro. Mas durante 4 anos e meio, Bruno, eu levava sanduíche de mortadela de casa para poder te dar dinheiro para comer na lanchonete da faculdade. Roberto cobriu o rosto com as mãos. Ele almoçava na cantina da empresa todos os dias e sempre me via com minha marmitinha simples, mas nunca imaginou o motivo real. Todos os meus colegas de trabalho compravam comida quente e eu comia sanduíche frio, porque cada R$ 12 que eu economizava na cantina eram R$ 12 que você podia gastar na sua faculdade. Durante 4 anos e meio, Bruno. Mais de 1000 dias comendo sanduíche frio para você ter comida quentinha na universidade. Minha voz começou a tremer, não de fraqueza, mas de uma emoção que eu havia segurado por anos a fio. E quando você entrou no curso de inglês no 3º ano da faculdade, você disse que era essencial para sua carreira, que todos os executivos precisavam falar inglês fluente, que sem inglês você não conseguiria um emprego em multinacional. Pai, eu lembro, R$ 380 por mês, durante 2 anos, R$ 9.120 no total. Você sabe como eu consegui esse dinheiro? Bruno balançou a cabeça, claramente esperando uma revelação que ele intuía ser dolorosa. Comecei a fazer hora extra todo sábado. Trabalhava de segunda a sábado, 10 horas por dia para você ter aula particular de inglês com professora formada. Enquanto outros homens da minha idade descansavam no fim de semana, assistiam futebol, aproveitavam a família,
Eu estava na fábrica operando máquinas pesadas para pagar seu curso de idiomas. Helena soluçou baixinho. Durante aquele período, eu chegava em casa aos sábados à noite exausto, mal conseguindo conversar com a família, e ela nunca soube que eu estava fazendo aquele sacrifício especificamente para pagar o curso de inglês do Bruno. E você sabe qual foi a primeira coisa que você me disse quando se formou no curso de inglês? Bruno me olhou com expectativa apreensiva. Você disse, pai, esse curso foi legal, mas agora preciso fazer um curso de inglês mais avançado para conseguir um emprego realmente bom. E eu disse que sim, que você podia fazer o curso avançado também. Mais 6 meses, mais R$ 2.300 que saíram das minhas horas extras de sábado. A voz estava ficando mais embargada a cada revelação. Era a primeira vez que eu falava essas coisas em voz alta, e o peso emocional era muito maior do que eu havia antecipado. E quando você se formou na faculdade e disse que precisava fazer pós-graduação para conseguir um emprego na altura da sua qualificação? Lembra dessa conversa? Lembro. Bruno respondeu com um fio de voz. MBA em Gestão Empresarial. 2 anos. R$ 24 mil. Você sabe de onde saiu esse dinheiro, Bruno? Agora ele estava chorando. Lágrimas silenciosas desciam pelo rosto do meu filho e parte de mim queria parar, abraçá-lo e dizer que estava tudo bem. Mas eu não podia parar. Não dessa vez. Não depois de ter guardado tudo aquilo por tanto tempo. Eu hipotequei nossa casa. Helena ofegou. Ela não sabia disso. Em todos os anos de casamento, essa era uma informação que eu havia escondido até mesmo dela. A casa onde você cresceu, onde você trouxe suas namoradas durante a adolescência, onde você sempre teve seu quarto disponível mesmo depois de adulto, onde sua mãe cozinhou para você durante 25 anos. Eu coloquei nossa casa como garantia de um empréstimo para pagar sua pós-graduação. Roberto se levantou da cadeira e caminhou alguns passos, claramente abalado pela revelação. Durante 3 anos, Helena achou que estávamos pagando o financiamento normal da nossa casa. Mas, na verdade, eu estava pagando um empréstimo muito mais caro, com juros muito maiores, porque havia usado nossa casa como garantia. Se eu não conseguisse pagar, nós perderíamos nosso lar. Helena colocou as mãos no rosto e começou a chorar abertamente. Era como se ela estivesse descobrindo que viveu 3 anos da vida correndo um risco que nunca soube que existia. 15 anos, Bruno. Durante 15 anos eu paguei prestação dupla da nossa casa para você ter diploma de MBA. R$ 1.200 por mês, todo mês, durante 15 anos. Você sabe o que isso significava na prática? Bruno tentou responder, mas apenas soluçou. Significava que eu não podia ficar doente. Não podia faltar ao trabalho. Não podia me dar ao luxo de ter problemas de saúde, porque se eu perdesse o emprego ou ficasse afastado, nós perderíamos nossa casa. Durante 15 anos, Bruno, eu não tive o direito de ficar doente porque tinha que pagar sua educação. O quintal estava em silêncio absoluto, exceto pelos sons dos soluços de várias pessoas. Até os vizinhos que Roberto havia convidado estavam claramente emocionados com as revelações. E mesmo assim, mesmo pagando prestação dupla da casa, mesmo trabalhando sábados, mesmo comendo sanduíche frio, quando você se formou no MBA e disse que precisava de um carro para trabalhar, você sabe o que eu fiz? Pai, por favor, Bruno tentou interromper. Você lembra que eu te dei R$ 5.000 para a entrada do financiamento do seu primeiro carro? Ele assentiu, ainda chorando. Eram as últimas economias que eu tinha na conta poupança. Dinheiro que eu estava guardando há 2 anos, juntando R$ 50 por mês, para uma emergência médica, porque eu sabia que com minha idade e o tipo de trabalho que eu fazia, uma hora eu ia precisar de dinheiro para médico ou remédio. Respirei fundo, antes de continuar com a parte mais dolorosa da história. Eu dei todo aquele dinheiro para você, Bruno. Até o último centavo que tinha guardado para emergências. E você sabe o que aconteceu 3 meses depois? Ele me olhou aguardando a resposta, que já intuía ser devastadora. Eu tive o acidente na fábrica. Agora, todo mundo no quintal estava prestando atenção total. Roberto sabia do meu acidente, mas nunca soube dos detalhes financeiros relacionados a ele. Eu estava operando a prensa hidráulica, aquela máquina de 15 toneladas que corta chapas de aço. Era uma segunda-feira de manhã. Eu estava cansado porque havia trabalhado no sábado anterior.
A máquina teve um problema no sistema de segurança. A chapa escorregou e prensou meu joelho esquerdo contra a estrutura da máquina. Helena estava chorando sem tentar esconder as lágrimas. Mesmo sendo casada comigo há tanto tempo, ela nunca havia ouvido os detalhes técnicos do acidente. Fiquei 2 meses afastado do trabalho. Nos primeiros 15 dias, o INSS não paga nada. Do 16º dia em diante, eles pagam auxílio-doença, mas é menos que o salário normal. Durante 2 meses, nossa renda caiu quase pela metade. Fiz uma pausa, deixando o peso da situação ser absorvido por todos. E eu não tinha mais dinheiro guardado para emergências, porque havia dado tudo para você 3 meses antes, lembra? Bruno colocou as mãos no rosto, cobrindo completamente o rosto com as palmas. Durante 2 meses, Bruno, nós passamos o sufoco financeiro mais grave da nossa vida de casados. Sua mãe teve que pedir R$ 1.500 emprestados para a irmã dela para comprar comida e pagar as contas básicas. Eu tive que pedir adiantamento salarial no trabalho, coisa que nunca havia feito na vida, porque um homem de 48 anos não pede adiantamento, isso é coisa de menino irresponsável. Roberto estava andando em círculos no quintal, visivelmente abalado. Ele trabalhava na mesma empresa na época e nunca soube das dificuldades que passei depois do acidente. Tudo isso, Bruno, aconteceu 3 meses depois de eu ter dado minha última reserva financeira para você comprar seu carro. Se eu não tivesse dado aquele dinheiro, se eu tivesse guardado para emergências como uma pessoa responsável faz, nossa família não teria passado por aquela humilhação. A palavra humilhação ecoou no silêncio do quintal. Era exatamente isso que eu havia sentido na época. Não apenas dificuldade financeira, mas humilhação profunda por não conseguir sustentar minha família adequadamente. E mesmo assim, mesmo depois de tudo isso, quando você se casou com a Fernanda 3 anos depois e disse que precisava de dinheiro para dar entrada no apartamento. Você sabe o que eu fiz? Bruno tentou falar. Pai, não precisa continuar. Preciso sim, Bruno. Porque durante 28 anos eu calei a boca e suportei tudo em silêncio. Hoje você falou que eu atraso todo mundo. Então você vai saber exatamente por que eu tenho limitações hoje. Respirei fundo, preparando-me para a parte mais dolorosa da revelação. R$ 12.000 que você pediu para dar entrada no apartamento. Mais um empréstimo no meu nome. Mais prestações para eu pagar. Mais anos da minha vida comprometidos com dívidas assumidas por sua causa. Helena me olhou com uma expressão que misturava surpresa e dor. Ela sabia que tínhamos ajudado Bruno com o apartamento, mas não sabia do valor exato, nem de que eu havia assumido mais um empréstimo. Empréstimo de R$ 12.000, pagável em 48 parcelas de R$ 367. Esse empréstimo, Bruno, eu ainda estou pagando até hoje. Até hoje, todos os meses, R$ 367 da minha aposentadoria por invalidez vão para o banco por sua causa. A informação causou um impacto visível em Bruno. Ele não sabia que eu ainda estava pagando dívidas relacionadas à ajuda que dei para ele. Mas essa não foi a pior parte, filho. A pior parte veio 1 ano depois, quando meu joelho estava me causando dores insuportáveis, e o médico disse que eu precisava de uma cirurgia. Mostrei minha bengala, que estava apoiada ao lado da minha cadeira. O Dr. Henrique, o ortopedista que me acompanha até hoje, disse que havia um procedimento cirúrgico que poderia me dar muito mais mobilidade, muito menos dor, uma qualidade de vida significativamente melhor. Era uma cirurgia delicada, mas com ótimas chances de sucesso. Bruno me olhava fixamente, como se pressentisse que a revelação seguinte seria a mais devastadora de todas. A cirurgia custava R$ 8.000. O plano de saúde da empresa cobria a parte, mas eu tinha que pagar R$ 8.000 do meu bolso. R$ 8.000 que poderiam ter mudado completamente minha condição física atual. O silêncio no quintal era tão profundo que podíamos ouvir o tráfego da rua, o som de crianças brincando em casas vizinhas, o barulho de um cortador de grama distante. Você sabe o que aconteceu exatamente nessa época, Bruno? Ele balançou a cabeça, mas seus olhos revelavam que ele estava começando a conectar os pontos da história. Você me ligou numa quinta-feira à noite. Disse que estava com problemas sérios no apartamento. O ar-condicionado havia quebrado, tinha vazamento no banheiro, a geladeira não estava funcionando direito. Você disse que precisava de R$ 8.000 urgente para consertar tudo, porque não podia viver em condições precárias.
Bruno colocou ambas as mãos na cabeça, como se estivesse tentando se proteger do impacto das minhas palavras. Então eu tive que escolher, Bruno. Escolher entre minha cirurgia e seus problemas no apartamento, entre minha saúde e seu conforto, entre meu futuro sem dor e sua necessidade imediata. Minha voz falhou completamente por alguns segundos. Era a primeira vez que eu falava sobre essa escolha em voz alta, e o peso emocional era quase insuportável. E eu escolhi você, filho. Como sempre escolhi você. Abri mão da cirurgia, aceitei viver com dor para o resto da vida, para te ajudar mais uma vez. Helena soluçou alto, cobrindo a boca com as mãos. Roberto parou de andar e ficou parado no meio do quintal, visivelmente chocado. Este joelho que me faz andar devagar hoje, esta bengala que eu preciso usar, esta limitação que te incomoda tanto e que, segundo você, atrasa todo mundo, tudo isso é a consequência direta de eu ter escolhido resolver seus problemas em vez de cuidar da minha própria saúde. Bruno estava soluçando abertamente agora, com a cabeça entre as mãos, os ombros tremendo de emoção. Então, quando você diz que eu atraso todo mundo, quando você diz que eu sou um peso na sua vida por causa do meu joelho, você precisa entender uma coisa muito importante. Cada passo lento que eu dou hoje, cada dificuldade que eu tenho para caminhar, é o resultado direto dos sacrifícios que fiz para te dar oportunidades na vida. Levantei-me devagar da cadeira, apoiando-me na bengala, e caminhei até ficar de pé diretamente na frente do meu filho. Durante 28 anos, Bruno, eu sacrifiquei minha saúde, minha conta bancária, meu conforto, meus sonhos, meu futuro. Vendi tudo o que tinha, me endividei até o pescoço, coloquei nossa casa em risco, trabalhei até ficar doente, abri mão de cirurgias. Tudo para você ter as oportunidades que eu nunca tive. Minha voz ficou mais baixa, mais triste, carregada de uma dor profunda que eu havia guardado por décadas. Mas, pelo visto, em algum lugar do caminho, você se esqueceu de que eu não sou apenas seu pai. Eu sou uma pessoa também. Uma pessoa que tem sentimentos, que sente dor física e emocional, que precisa de respeito e reconhecimento. Bruno levantou a cabeça e me olhou através das lágrimas. Pai, me perdoa. Por favor, me perdoa. Eu falei sem pensar. Eu não sabia de nada disso. Eu juro que não sabia. Eu sei que não sabia, Bruno. Porque durante 28 anos, eu fiz questão de esconder todos esses sacrifícios de você. Achei que era isso que um pai deveria fazer. Dar tudo sem esperar reconhecimento, proteger os filhos das dificuldades, carregar o peso sozinho. Helena se aproximou de nós ainda chorando e colocou uma mão no meu ombro e outra no ombro do Bruno. Mas hoje você me fez perceber que talvez eu tenha errado ao esconder tudo isso. Talvez você precisasse saber o preço real de todas as oportunidades que teve na vida. Talvez assim você aprendesse a valorizar não apenas as conquistas, mas também os sacrifícios que tornaram essas conquistas possíveis. Bruno se levantou da cadeira e deu um passo em minha direção. Pai, deixa eu explicar por que eu falei aquilo. Deixa eu te contar o que está acontecendo comigo. Bruno, não precisa explicar nada agora. Você já deixou claro o que pensa sobre mim. Não, pai. Por favor. Eu preciso que você entenda o contexto. Havia uma urgência na voz dele que me fez parar e prestar atenção. Eu estou passando por problemas sérios no trabalho. Meu chefe está me pressionando para entregar resultados que são quase impossíveis de alcançar. Eu acordo todo dia com medo de ser demitido. A Fernanda e eu estamos brigando constantemente por causa do estresse. Eu não tenho dormido direito há semanas. Ele fez uma pausa, limpando as lágrimas do rosto. E hoje de manhã eu recebi uma notificação do banco dizendo que estou no limite do meu cartão de crédito e que não vou conseguir pagar a fatura integral este mês. Pela primeira vez na vida, eu vou ter que pagar apenas o mínimo do cartão e ficar devendo dinheiro para o banco. Roberto se aproximou de nós, prestando atenção na explicação do Bruno. Quando você falou da caminhada, quando todo mundo começou a se organizar e você precisou procurar a bengala, eu não pensei na sua dor. Eu só pensei no meu próprio estresse, na minha pressa de resolver os problemas, na minha ansiedade, e acabei descontando em você. Ele me olhou diretamente nos olhos. Mas, pai, isso não justifica o que eu disse. Não justifica a forma como te tratei. Mesmo com todos os meus problemas, mesmo com todo o meu estresse, eu não tinha o direito de falar com você daquele jeito.
Era a primeira vez em meses que Bruno estava sendo completamente honesto sobre sua vida, sobre seus medos, sobre suas dificuldades. E, paradoxalmente, era também a primeira vez que eu estava sendo completamente honesto sobre meus sacrifícios. Bruno, se você estava passando por dificuldades, por que não conversou conosco? Por que se afastou da família justo quando precisava de apoio? Porque eu tenho vergonha, pai. Vergonha de admitir que mesmo com faculdade, pós-graduação e emprego em multinacional, eu ainda não consegui me estabilizar financeiramente. Vergonha de admitir que com 28 anos eu ainda preciso da ajuda dos pais. Helena se aproximou mais do Bruno. Filho, você nunca precisa ter vergonha de conversar com a gente sobre dificuldades. Somos sua família. Mas é exatamente isso que me envergonha, mãe. Vocês já fizeram tanto por mim. Sacrificaram tanto. Como é que eu vou chegar e dizer que preciso de ajuda de novo? Olhei para meu filho, homem feito com seus próprios problemas e responsabilidades, e vi novamente o menino inseguro que eu havia criado. Percebi que, de certa forma, ao esconder meus sacrifícios, eu havia criado nele uma pressão irreal de ter que ser perfeito, de nunca mais precisar de ajuda. Bruno, tem uma coisa que você precisa entender. Eu não contei tudo isso para te fazer sentir culpa pelo resto da vida. Contei para você entender o valor real das coisas, para você aprender a tomar decisões mais conscientes no futuro. Roberto puxou uma cadeira e se sentou próximo de nós. E também para você entender que fazer sacrifícios pelos filhos não é uma obrigação que os pais têm. É um ato de amor que merece reconhecimento e respeito. Bruno concordou, balançando a cabeça vigorosamente. Pai, eu prometo que vou mudar. Prometo que vou te tratar com o respeito que você merece. E prometo que vou assumir a responsabilidade por algumas dessas dívidas que ainda estão no seu nome. Bruno, não é sobre dinheiro. É sobre reconhecimento. É sobre você me ver como uma pessoa completa, não apenas como um provedor ou como um problema a ser resolvido. Eu entendo, pai, e prometo que vou ser diferente daqui para frente. Ficamos alguns minutos em silêncio, processando tudo o que havia sido dito. Era como se uma barragem de emoções reprimidas tivesse finalmente se rompido, e agora precisávamos lidar com as consequências. Dona Conceição, que havia acompanhado toda a conversa em silêncio, se aproximou devagar e colocou uma mão trêmula no meu braço. Carlos, você é um pai exemplar. Na minha época, os pais faziam esses sacrifícios e os filhos sabiam reconhecer. Hoje em dia, parece que os jovens se esqueceram de valorizar o que os pais fazem por eles. Olhei para a senhora de 83 anos, que havia criado 7 filhos numa época muito mais difícil que a nossa, e senti uma validação que não esperava. Obrigado, Dona Conceição. Não precisa agradecer. É só a verdade. Roberto se levantou e colocou uma mão no meu ombro. Irmão, eu trabalho com você há mais de 20 anos e nunca soube de metade das coisas que você contou hoje. Você sempre foi muito reservado sobre dinheiro, mas eu nunca imaginei que você estava fazendo tantos sacrifícios. Eu não queria preocupar ninguém. Achei que era minha responsabilidade resolver tudo sozinho. Mas, Carlos, você não precisa carregar tudo sozinho. Família é para dividir os pesos, não para uma pessoa só carregar tudo. Helena, que havia ficado relativamente quieta durante toda a revelação, finalmente falou. Carlos, você deveria ter me contado sobre o empréstimo da casa. Sobre a cirurgia que você não fez. Eu tinha o direito de saber dessas coisas. Eu sei, amor, mas eu não queria te preocupar ainda mais. Você já se estressava tanto com dinheiro. Mas essas eram decisões que deveríamos ter tomado juntos, principalmente a decisão sobre sua cirurgia. Eu nunca teria concordado com você abrindo mão da sua saúde. Ela estava certa, e eu sabia disso. Durante anos tentei proteger minha família das consequências dos meus sacrifícios, mas acabei criando segredos que prejudicaram nossa comunicação. Você está certa, Helena. A partir de agora, vamos tomar essas decisões juntos. Bruno, que havia escutado nossa conversa, se aproximou novamente. Pai, mãe, eu quero que vocês saibam que vou assumir a responsabilidade por essas dívidas que ainda estão pendentes. Não por obrigação, mas porque é o certo a fazer. Bruno, você não precisa... Preciso sim, pai. Essas dívidas são resultado de escolhas que foram feitas para me beneficiar. Agora que eu tenho condições de ajudar, é minha responsabilidade assumir parte desse peso.
Olhei para Helena, que concordou com um aceno de cabeça. Tudo bem, filho. Se você tem certeza de que pode assumir essa responsabilidade, nós aceitamos. Tenho certeza. E também quero me comprometer com outra coisa. O quê? Quero começar a participar mais da vida de vocês. Quero voltar a ter almoços em família todo domingo. Quero saber como vocês estão se sentindo, se precisam de alguma coisa, se posso ajudar em algo. Era exatamente o que eu queria ouvir há anos, mas nunca soube como pedir. Isso seria muito bom, Bruno. E pai, sobre seu joelho. Vamos procurar outro médico? Ver se ainda dá tempo de fazer algum procedimento que melhore sua mobilidade? A pergunta me pegou de surpresa. Havia anos que eu não pensava na possibilidade de tratar meu joelho adequadamente. Não sei, filho. Já faz 4 anos desde o acidente. Talvez seja tarde demais. Mas vamos pelo menos consultar um especialista. Se houver alguma possibilidade de melhoria, eu quero custear o tratamento. É o mínimo que posso fazer. Roberto bateu palma. Essa é uma excelente ideia, Bruno. Carlos merece ter a melhor qualidade de vida possível. Helena concordou entusiasmadamente. Vamos sim procurar outro médico. Tecnologia médica avança muito rápido. Talvez existam tratamentos novos que possam ajudar. Por um momento, me permiti imaginar a possibilidade de caminhar sem dor, de não precisar da bengala, de não ser visto como alguém que atrasa todo mundo. Era um sonho que eu havia abandonado há muito tempo. Tudo bem, vamos procurar um especialista. Bruno sorriu pela primeira vez na tarde toda. Perfeito. Na segunda-feira eu pesquiso os melhores ortopedistas de São Paulo e marco uma consulta. O clima no quintal havia mudado completamente. O que começou como um confronto doloroso estava se transformando numa oportunidade de reconstrução da nossa relação familiar. Mas ainda havia uma coisa que eu precisava deixar clara. Bruno, eu preciso que você entenda uma coisa importante. Eu não me arrependo dos sacrifícios que fiz. Me arrependo de não ter compartilhado o peso deles com você. Porque quando você esconde os custos das coisas, a pessoa que recebe nunca aprende o valor real delas. Ele concordou, balançando a cabeça. Pai, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você sempre escolheu nos dar tudo, em vez de investir em você mesmo? Por que nunca pensou em sua própria felicidade, seus próprios sonhos? Era uma pergunta profunda que tocava no âmago da minha identidade como pai e como homem. Porque na época em que vocês eram crianças, eu acreditava que era isso que um bom pai deveria fazer. Pensava que minha realização pessoal viria através da realização de vocês. Que meus sonhos deveriam ser substituídos pelos sonhos dos meus filhos. Roberto se inclinou para a frente, interessado na conversa. E hoje você pensa diferente? Hoje eu entendo que um pai pode amar os filhos incondicionalmente, sem se anular completamente. Que é possível fazer sacrifícios pelos filhos, mantendo ainda uma identidade própria, necessidades próprias, sonhos próprios. Helena pegou minha mão. E que exemplo você dá para os filhos quando mostra que uma pessoa pode abrir mão de tudo por outras pessoas? Que mensagem isso passa sobre autoestima e autocuidado? Ela tinha um ponto importante. Ao me sacrificar completamente pelos filhos, talvez eu tenha ensinado a eles que o amor se expressa através da anulação pessoal. Vocês estão certos. Eu deveria ter encontrado um equilíbrio melhor entre cuidar de vocês e cuidar de mim mesmo. Bruno ficou pensativo por alguns segundos. Pai, posso te contar uma coisa que eu nunca disse? Claro, filho. Nos últimos anos eu ficava incomodado quando você falava sobre suas dores, sobre suas limitações. Não porque eu não me importasse, mas porque me sentia culpado e não sabia por quê. Como assim? Eu tinha uma sensação vaga de que sua condição atual tinha alguma relação comigo, mas nunca soube explicar por quê. Era como se meu inconsciente soubesse de algo que minha mente racional não conseguia identificar. Interessante. Talvez Bruno tivesse percepções intuitivas sobre os sacrifícios que eu fiz, mesmo sem conhecer os detalhes. E como você se sente agora sabendo a verdade? Me sinto devastado por saber o preço que você pagou, mas também me sinto aliviado por finalmente entender de onde vinha aquela culpa que eu sentia. Helena se manifestou. Bruno, a culpa não resolve nada. O que resolve é assumir responsabilidade daqui para frente. Tem razão, mãe, e é exatamente isso que vou fazer.
Ficamos conversando no quintal do Roberto até o sol começar a se pôr. Era uma conversa diferente de qualquer outra que já havíamos tido como família. Pela primeira vez em anos, estávamos falando abertamente sobre dinheiro, sobre sacrifícios, sobre expectativas, sobre responsabilidades. Roberto, que havia permanecido como observador na maior parte da conversa, finalmente se manifestou. Vocês sabem que essa conversa que tiveram hoje deveria acontecer em todas as famílias. Por quê, tio Roberto? Porque a maioria dos pais faz sacrifícios pelos filhos, e a maioria dos filhos adultos não tem ideia da extensão desses sacrifícios. E isso cria problemas de relacionamento que poderiam ser evitados com mais transparência. Ele tinha razão. Nossa sociedade criou uma cultura onde os pais devem sacrificar em silêncio e os filhos devem receber sem questionar. E também, continuou Roberto, porque os filhos precisam aprender o valor real das coisas para tomar decisões melhores na vida adulta. Por volta das 7 horas, decidimos que era hora de voltar para casa. A conversa havia sido emocionalmente intensa para todos nós, e precisávamos de um tempo para processar tudo o que havia sido dito. Bruno se ofereceu para nos levar de carro até nossa casa. Não precisa, filho. Podemos ir de ônibus como sempre. Pai, deixa eu levar vocês. É o mínimo que posso fazer depois de tudo o que aconteceu hoje. Durante o trajeto até nossa casa, Bruno dirigiu em silêncio, perdido em pensamentos. Percebi que ele estava processando todas as revelações da tarde. De vez em quando ele me olhava pelo retrovisor, como se ainda não conseguisse acreditar completamente no que havia descoberto sobre os sacrifícios que fiz. Quando chegamos em casa, Bruno desligou o carro e ficou parado, sem fazer menção de ir embora. Pai, posso entrar? Quero continuar nossa conversa. Claro, filho. Nos sentamos na sala de estar, o mesmo ambiente onde Bruno havia crescido, onde havíamos assistido a tantos jogos de futebol juntos, onde ele havia feito lição de casa durante a infância e adolescência. Pai, eu preciso te fazer uma pergunta que está me incomodando. Fala, Bruno. Como você conseguiu guardar segredo sobre todos esses sacrifícios por tanto tempo? Como você conseguiu sorrir e dizer que estava tudo bem quando estava passando por tantas dificuldades? Era uma pergunta que tocava no cerne da minha personalidade, porque eu achava que era meu papel como pai proteger vocês das preocupações financeiras. Achava que se vocês soubessem das dificuldades, isso afetaria negativamente seus estudos, sua confiança, sua capacidade de sonhar grande. Helena, que estava preparando café na cozinha, se juntou à conversa. E também porque seu pai sempre foi muito orgulhoso. Sempre teve dificuldade de admitir quando estava passando por problemas. Ela estava certa. O orgulho masculino da minha geração criava uma pressão enorme para resolver tudo sozinho, para nunca demonstrar fraqueza ou vulnerabilidade. Mas hoje eu entendo que talvez tenha sido um erro esconder tudo isso. Talvez vocês precisassem conhecer o preço real das coisas para valorizar adequadamente as oportunidades que tiveram. Bruno ficou em silêncio por alguns minutos, absorvendo minhas palavras. Pai, posso te contar como eu via nossa família financeiramente? Claro, eu sempre achei que éramos uma família de classe média estável. Nunca me faltou nada importante. Comida, roupa, escola, lazer. Quando eu pedia dinheiro para alguma coisa, vocês sempre arrumavam um jeito de dar. Eu achava que era assim mesmo, que vocês tinham condições de proporcionar essas coisas sem grandes dificuldades. Helena voltou da cozinha com 3 xícaras de café e se sentou conosco. E como você se sente agora, sabendo que não éramos estáveis financeiramente? Me sinto enganado, mas também protegido. É confuso. Por um lado, gostaria de ter sabido para poder tomar decisões diferentes. Por outro lado, entendo que vocês queriam me proteger da ansiedade que vem com problemas financeiros. Era exatamente o dilema que eu havia enfrentado por anos. Proteger ou preparar? Esconder ou educar? Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Se você soubesse na época que eu estava trabalhando sábados para pagar seu curso de inglês, o que você teria feito? Ele pensou por alguns segundos. Honestamente, provavelmente teria insistido para você parar de fazer sacrifício e teria desistido do curso. E isso teria sido bom ou ruim para a sua vida? Ruim, eu acho. O inglês foi fundamental para eu conseguir o emprego atual. Então você entende o dilema que eu enfrentava.
Se eu contasse sobre os sacrifícios, você poderia desistir de oportunidades importantes. Se eu não contasse, você não aprenderia a valorizar essas oportunidades. Helena colocou sua xícara de café na mesa. Mas, Carlos, existia uma terceira opção. Você poderia ter dividido parte dos sacrifícios com o Bruno. Poderia ter pedido para ele trabalhar meio período durante a faculdade, por exemplo. É verdade, Bruno concordou. Se eu soubesse que vocês estavam se sacrificando tanto, eu teria procurado um emprego para ajudar. Eles tinham um ponto válido. Minha tendência de assumir tudo sozinho talvez tenha privado Bruno da oportunidade de contribuir, de se sentir parte da solução em vez de apenas beneficiário passivo. Vocês estão certos. Eu deveria ter encontrado um meio termo entre proteção total e transparência total. Pai, e agora? Como fazemos daqui para frente? Era a pergunta que eu estava esperando e também temendo. Como reconstruímos uma relação depois de décadas de padrões estabelecidos? Primeiro, vamos ser mais transparentes uns com os outros. Quando eu tiver dificuldades, vou compartilhar com vocês em vez de resolver tudo sozinho. E quando você tiver problemas, quero que me procure para conversar, não para esconder por vergonha. Concordo. Segundo, vamos redefinir o que significa ajuda familiar. Não quero mais ser apenas o provedor que dá tudo. Quero que nossa relação seja mais equilibrada, onde todos contribuem conforme suas possibilidades. Helena sorriu. Isso é muito maduro, Carlos. E terceiro, continuei, vamos cuidar desta questão do meu joelho. Não apenas pela possibilidade de melhoria, mas para mostrar que minha saúde também é prioridade. Bruno se animou. Sobre isso, pai, eu já pesquisei alguns médicos online enquanto você conversava com a mãe. Tem um ortopedista no Hospital Albert Einstein, que é especialista em reconstrução articular. Posso marcar uma consulta para a semana que vem? A velocidade com que Bruno estava tomando iniciativas me surpreendeu positivamente. Pode marcar sim. E pai, sobre as dívidas que ainda estão no seu nome. Segunda-feira vou no banco comigo, você, para transferir os empréstimos para meu nome. Não quero que você continue pagando por coisas que foram feitas para me beneficiar. Bruno, você tem certeza de que pode assumir essa responsabilidade financeira? Tenho, pai. Meu salário atual permite. E mesmo que fosse apertado, seria o certo a fazer. Conversamos até quase meia-noite. Foi como se estivéssemos redescobrindo uns aos outros depois de anos de distanciamento emocional. Bruno contou detalhes sobre seu trabalho que nunca havia compartilhado. Falou sobre suas ambições profissionais, seus medos, suas dificuldades com a Fernanda. Pela primeira vez em anos, ele estava sendo completamente aberto sobre sua vida. E eu também me abri de formas que nunca havia feito antes. Contei sobre como me sentia inútil desde que me aposentei por invalidez. Sobre como doía ver outros homens da minha idade ainda trabalhando enquanto eu era forçado à inatividade. Sobre como às vezes me sentia um peso para Helena. Pai, você nunca foi um peso para mim ou para a mãe, Bruno disse com firmeza. Você foi um herói silencioso que sacrificou tudo pelos filhos. O problema é que heróis silenciosos não recebem o reconhecimento que merecem. Eram palavras que eu precisava ouvir há anos. Quando Bruno foi embora naquela noite, Helena e eu ficamos conversando na cama. Como você está se sentindo depois de tudo o que aconteceu hoje? Ela perguntou. Exausto, mas aliviado. Parece que tirei um peso enorme das costas. E com medo? Com medo de quê? De que isso tudo seja só emoção do momento. De que daqui a alguns dias o Bruno volte a ser distante como estava antes. Era um medo legítimo. Mudanças de comportamento motivadas por culpa nem sempre são duradouras. É possível, admiti. Mas pelo menos agora ele conhece a verdade. Mesmo que ele volte a ser distante, ele nunca mais vai poder dizer que não sabia dos sacrifícios. Helena ficou em silêncio por alguns minutos. Carlos, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você se arrepende de ter contado tudo hoje? Era uma pergunta complexa. Por um lado, a confrontação havia sido dolorosa para todos. Por outro lado, o resultado parecia positivo. Não me arrependo. Acho que foi necessário. Talvez eu pudesse ter escolhido um momento melhor, um tom menos dramático, mas o conteúdo precisava ser dito. E se o Bruno não tivesse reagido bem? E se ele tivesse ficado com raiva em vez de arrependido? Então, pelo menos eu teria minha dignidade de volta.
Pelo menos ele saberia que eu não sou apenas um velho com problemas no joelho que atrasa todo mundo. Dormimos naquela noite com uma sensação estranha, uma mistura de alívio, esperança e apreensão sobre o que viria pela frente. Na segunda-feira de manhã, Bruno ligou cedo. Pai, consegui marcar sua consulta com o ortopedista para quinta-feira às 14h. Posso ir buscar você? Pode, filho. E outra coisa. Conversei com o gerente do meu banco. Ele disse que é possível transferir suas dívidas para meu nome, mas precisa de alguns documentos. Você pode me encontrar na agência às 10h? A eficiência com que Bruno estava resolvendo as coisas me impressionou. Era como se a revelação do domingo tivesse despertado nele um senso de urgência para corrigir anos de negligência. Posso sim. Chegamos ao banco às 10h em ponto. Bruno já havia separado todos os documentos necessários e conversado previamente com o gerente sobre o processo de transferência das dívidas. Senhor Carlos, disse o gerente, um homem jovem de terno azul, seu filho explicou a situação. Vamos transferir 3 empréstimos que estão em seu nome para o nome dele. O valor total é de R$ 46.320, divididos em prestações que vão até 2027. Ouvir o valor total foi impactante até para mim, que sabia de cada empréstimo individualmente. É muito dinheiro, Bruno. Tem certeza de que pode assumir? Tenho certeza, pai. É minha responsabilidade. 2 horas depois, saímos do banco com todos os empréstimos transferidos para o nome do Bruno. Pela primeira vez em anos, minha aposentadoria por invalidez seria integralmente minha. Como você se sente? Bruno perguntou quando entramos no carro dele. Aliviado, mas também preocupado com você. Agora é você que vai ter essa pressão financeira mensal. Pai, eu tenho 28 anos, salário estável, perspectiva de crescimento na empresa. Posso lidar com essa responsabilidade. Você assumiu essas dívidas quando ganhava muito menos e tinha muito mais gastos familiares. Ele tinha razão. Na época que assumi aqueles empréstimos, eu sustentava uma família de 4 pessoas com um salário menor que o dele. Na quinta-feira, fomos juntos à consulta com o Dr. Ramírez, o ortopedista especialista em reconstrução articular. Bruno fez questão de ir comigo e participar ativamente da consulta. Senhor Carlos, vou ser direto com o senhor, disse o médico depois de examinar meu joelho e analisar os raios-x. Sua lesão é significativa e já tem 4 anos. Não podemos reverter completamente os danos, mas existe um procedimento que pode melhorar substancialmente sua mobilidade e reduzir a dor. Que tipo de procedimento? Perguntou Bruno. Uma artroscopia complexa para remover tecidos danificados e uma reconstrução parcial do ligamento. É uma cirurgia delicada, mas com ótimas chances de sucesso em pacientes da idade do seu pai. E os custos? Perguntei. Com a hospitalização, anestesia, fisioterapia pós-operatória, ficaria em torno de R$ 15.000. O plano de saúde cobre parte, mas vocês teriam que pagar cerca de R$ 10.000. Bruno não hesitou. Doutor, podemos marcar a cirurgia para o mais breve possível? Olhei para meu filho com admiração. 4 anos atrás eu havia aberto mão dessa possibilidade para resolver problemas dele. Agora ele estava assumindo a responsabilidade de viabilizar meu tratamento. Bruno, não precisa ter pressa. Vamos pensar bem. Não precisa pensar nada, pai. Você já perdeu 4 anos de qualidade de vida por minha causa. Não vai perder mais nenhum dia. Marcamos a cirurgia para 3 semanas depois. Durante os dias que antecederam a operação, Bruno visitava a nossa casa quase diariamente. Às vezes trazia a Fernanda, que havia ficado impressionada quando soube dos sacrifícios que fiz ao longo dos anos. Sogro, ela disse numa dessas visitas, eu nunca soube de nada disso. O Bruno sempre falou de você com carinho, mas nunca mencionou os sacrifícios específicos que o senhor fez. Porque eu pedi para ele não contar, Bruno explicou. Eu tinha vergonha de admitir que meus pais ainda faziam tanto por mim mesmo depois de adulto. Era interessante perceber como nossos segredos familiares afetavam até mesmo as relações dos filhos com os cônjuges. A cirurgia foi realizada numa terça-feira de manhã. Bruno pediu folga no trabalho para me acompanhar durante todo o processo. Helena ficou na sala de espera com ele durante as 4 horas que durou o procedimento. Quando acordei da anestesia, a primeira coisa que vi foi o rosto do meu filho ao lado da minha cama. Como você está se sentindo, pai? Meio grogue por causa da anestesia, mas bem.
O médico disse que a cirurgia foi um sucesso, que em alguns meses você vai estar caminhando muito melhor. Nos dias seguintes, Bruno organizou um esquema para cuidar de mim durante a recuperação. Ele e Fernanda se revezavam com Helena para me ajudar com fisioterapia, medicamentos, curativos. Era um nível de cuidado e atenção que eu não recebia há anos. Por que vocês estão fazendo tudo isso? Perguntei uma tarde, quando Bruno estava me ajudando com os exercícios que o fisioterapeuta havia recomendado. Porque é isso que família faz, pai. Cuida uns dos outros. Mas você nunca demonstrou tanto interesse em cuidar de mim antes. Bruno parou o exercício e me olhou seriamente. Porque antes eu via você como um pai invencível, que não precisava de cuidados. Agora eu entendo que você também é humano, que também precisa de apoio, que também merece ser cuidado. 6 semanas depois da cirurgia, voltei ao Dr. Ramírez para a avaliação. Os resultados foram melhores do que qualquer um de nós esperava. Senhor Carlos, o senhor está recuperando mobilidade de forma excelente. Em mais algumas semanas, provavelmente, não precisará mais da bengala para caminhadas curtas. Bruno sorriu como se ele mesmo tivesse sido operado. Doutor, significa que ele vai poder caminhar normalmente? Com algumas limitações, mas muito próximo do normal, sem dor constante, sem necessidade de bengala para atividades cotidianas. Saímos do consultório comemorando como se tivéssemos ganhado na loteria. 3 meses depois da cirurgia, organizamos outro churrasco na casa do Roberto. Era uma espécie de comemoração da minha recuperação, mas também da reconstrução da nossa relação familiar. Desta vez, Bruno chegou cedo. Trouxe Fernanda e ainda se ofereceu para ajudar Roberto com a churrasqueira. Durante a tarde, percebi que meu filho estava muito mais presente, mais atento, mais interessado em conversar com todos da família. No final do almoço, quando Roberto sugeriu a caminhada no parque, me levantei da cadeira sem precisar procurar a bengala. Vamos, pessoal, hoje eu consigo acompanhar todo mundo. Bruno se aproximou de mim. Pai, mesmo que você conseguisse acompanhar, eu vou no seu ritmo, não tenho mais pressa. Era uma frase simples, mas que simbolizava toda a mudança que havia ocorrido na nossa relação. Caminhamos juntos pelo parque. Eu, Bruno, Helena, Roberto e toda a família. Pela primeira vez em anos, eu não estava atrasando ninguém. Mas mais importante que isso, pela primeira vez em anos eu sentia que meu filho estava genuinamente feliz com minha companhia. Durante a caminhada, Bruno me contou que havia recebido uma promoção no trabalho. É um aumento de 20% no salário, pai. Finalmente vou conseguir me estabilizar financeiramente de vez. Parabéns, filho. Você merece. E sabe o que mais? Pela primeira vez na vida, quando recebi a notícia da promoção, meu primeiro pensamento foi ligar para você para contar a novidade. Antes, eu só pensava em vocês quando precisava de alguma coisa. Era o reconhecimento que eu havia esperado por anos, sem nunca ter coragem de pedir. Hoje, quase um ano depois daquele churrasco que mudou tudo, nossa dinâmica familiar é completamente diferente. Bruno me liga pelo menos 2 vezes por semana. Não para pedir dinheiro ou resolver problemas, mas simplesmente para conversar. Ele se interessa pelos meus sentimentos, pelas minhas opiniões, pelas minhas experiências. Todo domingo, ele e Fernanda almoçam conosco. Às vezes eles cozinham, às vezes nós cozinhamos, às vezes pedimos comida. Não importa. O importante é que estamos juntos regularmente, conversando, rindo, compartilhando nossa vida. Bruno também assumiu completamente as dívidas que estavam em meu nome. Não apenas assumiu, mas fez questão de me mostrar os comprovantes de pagamento todo mês, para eu ter certeza de que ele está honrando o compromisso. Pai, quero que você saiba que estou pagando em dia e que não está sendo sacrifício para mim. Meu salário permite, e eu considero isso um investimento na nossa relação. Meu joelho melhorou drasticamente. Ainda sinto algum desconforto em dias muito frios ou quando forço demais, mas posso caminhar distâncias razoáveis sem dor. Mais importante, não me sinto mais como alguém que atrapalha os planos da família. Helena também mudou. Ela está mais tranquila financeiramente, mais confiante em nossa estabilidade como casal. Voltou a fazer planos para o futuro. Quer reformar a cozinha, quer viajar para conhecer a praia, quer aprender a usar computador. Carlos, sabe o que mais me alegra em tudo isso? Ela me disse há algumas semanas. O quê? Ver você com dignidade de volta.
Durante anos percebi que você se sentia diminuído, principalmente depois do acidente. Agora você voltou a se ver como homem completo, não apenas como alguém com limitações. Ela tinha razão. A cirurgia melhorou meu joelho, mas a reconciliação com Bruno restaurou minha autoestima. Semana passada, Bruno chegou em casa com uma notícia que me emocionou profundamente. Pai, a Fernanda está grávida. Helena gritou de alegria. Eu fiquei sem palavras por alguns segundos. Vou ser avô? Vai, pai. E sabe o que mais? Quero que você seja muito presente na vida do meu filho. Quero que ele conheça o avô que eu demorei 28 anos para conhecer de verdade. Como assim? Quero que ele saiba das histórias da sua vida, dos seus sacrifícios, da sua força de caráter. Quero que ele tenha você como exemplo de homem trabalhador e dedicado à família. Era como se um círculo estivesse se fechando. O menino que cresceu sem saber dos meus sacrifícios agora queria que seu próprio filho crescesse conhecendo e valorizando a história do avô. E pai, tem mais uma coisa. Fala. Quando meu filho nascer, quero dar o nome dele em sua homenagem. Carlos Eduardo igual a você. Não consegui segurar as lágrimas. Durante décadas, achei que meu nome seria esquecido, que meus sacrifícios seriam invisíveis para sempre. Agora meu neto carregaria meu nome. E mais importante, cresceria sabendo a história por trás dele. Seria uma honra, filho. Naquela noite, enquanto Helena dormia ao meu lado, fiquei pensando em tudo que havia mudado desde aquele domingo no churrasco do Roberto. Uma frase dita no calor da irritação havia desencadeado a conversa mais importante da minha vida como pai. Se Bruno não tivesse dito que eu atrasava todo mundo, talvez nunca tivéssemos tido coragem de quebrar décadas de silêncio sobre sacrifícios e expectativas familiares. Talvez continuássemos numa relação superficial e distante até que fosse tarde demais para reconstruir nossa conexão. Paradoxalmente, o momento mais doloroso da minha paternidade acabou se tornando o momento que salvou minha relação com meu filho. Hoje entendo que esconder sacrifícios dos filhos não é proteção, é privação. Privar os filhos da oportunidade de reconhecer, valorizar e retribuir o amor que receberam. Privar a si mesmo da dignidade que vem com o reconhecimento merecido. Aprendi que um pai não precisa ser apenas um doador silencioso. Pode ser um ser humano completo, com necessidades, limitações e sentimentos que merecem ser respeitados. Pode ensinar sobre generosidade através dos próprios exemplos, mas também pode ensinar sobre reciprocidade e gratidão. Aprendi que transparência familiar, quando feita com amor e no momento certo, fortalece relacionamentos em vez de prejudicá-los. Que filhos adultos podem e devem conhecer o preço real das oportunidades que tiveram para que possam tomar decisões mais conscientes e gratas no futuro. E, principalmente, aprendi que nunca é tarde para reconstruir uma relação familiar. Mesmo depois de décadas de padrões estabelecidos, é possível criar novos entendimentos, novas dinâmicas, novo respeito mútuo. Aquela frase que cortou meu coração, "Você sempre atrasa todo mundo", acabou sendo o catalisador para a transformação mais importante da minha vida familiar. Às vezes, as palavras mais dolorosas são as que mais precisamos ouvir, porque nos forçam a tomar atitudes que vinham sendo adiadas há muito tempo. Hoje, quando caminho ao lado do meu filho, eu sem bengala, ele respeitando meu ritmo natural, não sinto que estou atrasando ninguém. Sinto que finalmente estamos caminhando na mesma velocidade, como pai e filho, como duas pessoas que se respeitam e se valorizam mutuamente. E isso, depois de 28 anos de silêncio, não tem preço que pague.